Bom, então hoje, como não compreender Lacan, quer dizer, é como interpretar Lacan. Então há uma brincadeira no título, um pouco de blague, mas quer dizer como interpretar Lacan. E Lacan costumava dizer, o analista é um interpretador, né? O título de hoje nós vamos continuar batalhando a angústia e conceitos conexos à questão da angústia, né? O título de hoje é Angústia, o corte lacaniano. A subversão do sujeito no mundo. Isso aqui é o início do nosso outro seminário, né? Em torno da questão da angústia. E a gente coloca aqui, in principio erat verbum. No princípio era o verbo. Et verbum erat apud Deo. E o verbo estava do lado de Deus. E Deus era o verbo, e o Deus era o verbo. Com a queda adâmica, o sujeito do um transita para o múltiplo. Então nós não temos mais o homem como uma unidade, mas como uma multiplicidade de eus e de topos, ou topoi, como se diria em grego, né? Multiplicidade de lugares na sua estrutura subjetiva. O uso da inocência desfeito, o uno da inocência foi desfeito, emerge o tracionário, aquilo que vai determinar, vamos dizer, a subjetividade de cada sujeito, o tracionário, e temos aqui as tópicas, nós citamos, o consciente, pré-consciente e inconsciente, que é a primeira tópica freudiana, né? E temos o Lebenstrieb e o Todestrieb, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, que são a segunda tópica freudiana, né? É importante isso. E nós sabemos da importância dessas duas pulsões. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre isso, porque todos nós convivemos com a pulsão de vida e com a pulsão de morte. Todos nós queremos a vida, a saúde, estar no mundo, interagir com o outro, né? Enfim, e resolver os nossos cogitos, os nossos pensamentos. Então é a pulsão de vida, e a pulsão de morte também ela convive, integrada à pulsão de vida. Embora às vezes, se a pulsão de morte se separa, ela se descola da pulsão de vida, nós vamos ter uma pulsão de morte muito poderosa, né? E eu tenho encontrado, todo psicanalista encontra, pacientes em que a pulsão de vida está para um lado, a pulsão de morte está para o outro. E nesse caso predomina a pulsão de morte nos casos clínicos de grandes melancolias e patologias e psicopatologias associadas. O sujeito como topos múltiplo, né? Como topos, seria melhor topoi. Não, está do singular. Topos múltiplo. Lugares múltiplos, né? Então o sujeito é um lugar múltiplo. Pitágoras, que foi um pensador pré-socrático, que era matemático, que tinha o número como sendo a essência metafísica do sujeito humano, né? Ele usava o número como sendo a suprema essência do ser do mundo. O nosso querido Pitágoras. O uno representava para Pitágoras a comunicação do ser, da Sein, com o universo. Era uma forma do sujeito humano, através do uno, se comunicar com o universo. Então, havia uma certa deidade, uma certa divinidade pelos números, né? Ele realmente andou criou o famoso Teorema de Pitágoras e outras situações no campo da matemática. Nós sabemos que a matemática é a ciência com a qual nós lidamos com mais serenidade, onde nós não lidamos onde afetos ruins, como os derivados da tristeza, eu estou falando de Baruch e Spinoza, e não nos afeta, né, esses afetos. Então veja você, a decadência da unicidade.
o ser humano perde a sua unicidade com esses processos, né? Inclusive a queda, a chamada queda adâmica, que isso é um termo bíblico, né? Então a decadência da unicidade, ser um, harmonia plena, nós não temos essa harmonia plena. E a angústia é um elemento que vem nos avisar de que nós não temos uma harmonia plena, que às vezes precisa de haver algo que nos avise de que alguma coisa, a angústia, ela não engana, ela não engana, e ela nos avisa que nós temos alguma coisa que precisa de ser procurado, Então a decadência da unicidade, nós não somos mais um, somos o eu muá, somos o eu G, somos o isso, somos o ideal do eu, somos o super-eu, somos a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então nós temos muitas subjetividades parciais e que nós temos que lutar analiticamente, trabalhar analiticamente, ou pela filosofia, pela psicanálise, para encontrar um mínimo de unidade que nos dê uma certa serenidade e o prazer e o desejo de estar no mundo, o desejo de viver. A decadência da unicidade do ser gerou muitos eus, é o que eu acabei de dizer, né? Eu chamei tudo de eu, mas é uma forma de dizer, e complicou a existência humana, e complicou a nossa existência. Do múltiplo ao uno, são muitos, como eu citei, né? O eu muá, o eu G, o super-eu, o ideal do eu, o isso, né? Enfim, nós temos o sujeito do inconsciente também, né? O eu G, que seria sujeito do inconsciente. O ser como topos múltiplo, muitos subsujeitos, né? Absorveu a luta pelo lugar do uno, né? Absorveu a luta tentando nos unificar. Toda psicanálise, todo o discurso da análise, seja o discurso universitário, seja o discurso do mestre, seja o discurso da histérica, seja o discurso do analista, e até o discurso do capitalismo, né, com o qual nós temos grande dificuldade de lidar às vezes, né? Então nós sabemos que esses discursos são importantes na busca da ideia da unidade, a ideia de ser um. Que bom se nós fôssemos uma pessoa, né? Um ser somente. Mas na verdade, na medida que a gente vai se analisando, aí vem a questão da lectia em grego, né, que é a verdade em grego. Camadas vão saindo e vão aparecendo novos aspectos do nosso ser. É a lectia, que é muito bem citada por Heidegger na sua obra Ser e Tempo, né? A angústia aparece como fenômeno que avisa os sujeitos. A angústia, ela está sempre avisando, né? Que avisa os sujeitos das vacuidades transitórias do ser, né? Então, no momento em que a angústia se instala, nós temos a estrutura do sujeito se dissolve. Há uma impressão de dissolução da estrutura do sujeito, e a angústia é uma espécie de sofrimento em que nós nos vemos, nossa essência, colocada num buraco sem fundo, num buraco infinito, né? Num buraco infinito. É um momento bastante grave, o momento da angústia. Há angústias muito agudas e há angústias menos agudas. E essas angústias criam um buraco no campo do real. Nós vamos falar real simbólico imaginário depois. No campo do real cria um buraco e cria também buracos nos nossos corpos, principalmente no tórax. Todo angustiado agudo, ele apresenta uma dor, um sofrimento torácico.
retroesternal. Isso é muito comum. Podendo se apresentar em outros órgãos, como as pernas, as mãos, os braços, né? O que é o mais frequente, né? Seria a própria angústia que se disseminaria, seria a própria angústia se disseminando, ela pura ou ela com algum significante que nada significa? E que nós temos que buscar o sentido, quais são os significantes que impulsionaram esse movimento dessa estrutura do sujeito, importantíssima porque não engana, avisa e não engana, que é a angústia, né? Então, voltando, essa vacuidade do ser faz homologia com a coupure. Coupure em francês vem da palavra couper, quer dizer cortar, corte. Coupure, o corte lacaniano da seção. Lacan renunciou ao tempo lógico. Aliás, eu tenho algo a dizer que o tempo, a noção de tempo, em minha opinião, é uma noção subjetiva do sujeito humano. O que temos fora de nós mesmos não é tempo. Nós temos, vamos dizer, os movimentos da Terra, do Sol, das galáxias e etc., do universo, né? Então nós não temos um tempo. Tem o relógio, mas relógio não é tempo, o relógio é uma clepsidra. Na Grécia Antiga, os políticos atenienses, os cidadãos atenienses na Ágora, na praça de Atenas, eles discutiam, eles apresentavam, né, as suas propostas políticas, né, e utilizando esta noção que a gente acaba de citar. O corte lacaniano é algo parecido com a angústia. Eu vou dizer, é algo que se parece com a angústia. E na frente nós vamos dizer por que o corte lacaniano. Voltando à questão do tempo, vou acabar de dizer. Eles tinham a clepsidra, que era um reservatório d'água, e diziam, olha, você, orador tal, vai ter tanto de água para discursar, né? Temos os relógios, enfim, mas o tempo, Lacan ficou convencido de que o tempo é algo subjetivo e ele trabalhou com um novo conceito, não mais o tempo cronológico com o qual trabalhava Freud. 50 minutos uma sessão de psicanálise, não. Aí ele resolveu não trabalhar com o tempo cronológico e lançou a teoria do le temps logique, o tempo lógico, né? O tempo lógico. O tempo lógico, ele tem alguma coisa interessante que nós vamos... le temps d'écouter, o tempo de escutar, le temps de comprendre ou d'interpréter, ou o tempo de interpretar, e, finalmente, le temps de conclure, o tempo de concluir. Chegou o nosso analisando, deita no divã. Ele fala, você começa, você escuta. Você depois interpreta, compreende. E depois é tempo de concluir. Então você diz, pode levantar, ir. Ou pode levantar, dar uma volta de 10 minutos, vir e deitar no divã. Isso é o chamado corte lacaniano. É o corte lacaniano. Porque Lacan dizia que a psicanálise tem uma certa pressa, que a vida, nós não podemos procrastinar excessivamente a duração de uma análise. E aí, o encurtamento das sessões pela coupure, pelo corte, faz com que as análises funcionem mais rapidamente para corrigir ou para melhorar aquilo que está no sujeito. Perguntaram uma vez a Lacan, até quando deve se fazer uma análise? Primeiro que nós não estamos usando o tempo lógico por causa da pandemia, porque nós estamos falando pelo telefone, então não podemos usar o tempo lógico.
Mas quando terminar o tempo lógico, nós vamos entrar nas sessões curtas de análise. Tempo de escutar, tempo de interpretar, tempo de concluir. Se o assunto passou por essas 3 fases, basta. Não é necessário nós ficarmos criando muitas linhas de investigação numa sessão, porque isto complicará. Isso de alguma forma complicará a vida do analisando, podendo até gerar uma certa angústia. Agora, o corte, a sessão terminou. Ah, doutor, o senhor vai dizer alguma coisa? Não. Você vai pensar e vai me trazer na próxima sessão. Ou você vai dar uma volta de 10 minutos e vem e deita de novo, né? Então ele se sente abandonado, ele se sente num buraco, ele se sente na obrigação de buscar um cogito e encontrar alguma coisa de si mesmo para dizer ao analista, ok? O silêncio e o não cogito do corte, o corte lacaniano, la coupure lacaniana. A angústia é quando aparece nesse enquadramento o que já estava ali. Então veja que a angústia não mexe com coisas estranhas. O desencadeamento de sua encenação interna no nosso ser não se trata de coisas que estavam estranhas. São coisas que estão por aqui, que estão no próprio sujeito, recalcado, denegado, ou também foracluído, pode ser, né? Então, não se trata de coisas estranhas. Muito mais perto, em casa. Então são coisas que estão em casa. E Lacan utiliza a palavra Heim, a palavra alemã Heim, quer dizer casa, familiar, né? Embora também tenha a palavra unheimlich, que foi até motivo de seminário aqui, que também tem o sentido de alguma coisa familiar que subitamente se torna estranho e não familiar, né? Então, é o hóspede, dirão vocês. Em certo sentido, sim, é claro. O hóspede desconhecido, mas que estava muito perto do eu, né? O hóspede desconhecido que aparece inopinadamente tem tudo a ver com o que se encontra no unheimlich. Então o Heimlich passa a ser a mesma coisa, né? O que é familiar pode se tornar estranho subitamente, pode no processo da repetição, que é o retorno do recalcado, do foracluído ou do denegado, né? Mas é muito pouco para designá-lo dessa maneira, pois, como lhes indica muito bem o termo em francês, assim de imediato, esse hóspede, esse que se movimenta, incomoda, é o Heimlich, é o das Unheimlich, né? Então, esse hóspede, hôte, em francês, né? Em seu sentido comum, já é alguém bastante inquietado pela espera. É alguém importante para o analista e o analisando se compreenderem, seja no andamento da sessão, seja no corte, quer dizer, na interrupção da sessão dentro da lógica do tempo, dentro do tempo lógico, ok? Das Heim e das Unheimlich, porque a palavra Heim tem uma ligação com Haus, etimológica, né? Unheimlich seria o N é o negativo, né? Então nós voltamos a esse tema que nós abordamos há pouco. Vamos ver o que é que nós vamos abordar. A angústia não faz comunicações intrasubjetivas com base no desconhecido. Não. As comunicações entre os vários topoi do nosso sujeito, lugares, se faz através de coisas que são conhecidas, que estão ali
vamos dizer, no sujeito do inconsciente, que faz parte da cadeia de significantes, ou que estão no sujeito do inconsciente, ou que está no recalque, mas nunca uma coisa estranha, é sempre uma coisa que está ali por perto, né? Das Heim Ular seria o sentido da palavra, um sentido. Essa palavra tem muitos sentidos em alemão. Ao receber comunicação do Dasein, do ser no mundo, somos nós somos o único Dasein, né? O único ente, que Heidegger deu o nome de Dasein, o ser aí, né? Em francês é l'être le là. O Dasein em francês eles deram o nome de l'être le là. Então, o Heim, o lar, ao receber a comunicação do Dasein, somos nós, expressa que a angústia está sempre por aí. Junto com outros, com os significantes que também estão por aí. Nada muito distante, nada que vem vamos dizer, de grandes caminhadas. Não, a coisa está muito próxima do nosso sujeito. Mas o nosso sujeito, quando nós falamos do significante, do significado, a busca do significado é uma coisa que às vezes cansa, que vai até a questão do infinito, né? Do infinito. Das Unheimlich pode ser o conhecido e o desconhecido. Das Unheimlich. A angústia que anda, o desejo e o gozo está sempre por aí. A angústia que está entre o desejo e o gozo está sempre por aí. Nós sabemos que o gozo é algo que não está bem trabalhado do campo do simbólico. Nós temos na lógica borromiana de Lacan, que é uma tópica lacaniana. Temos o real simbólico imaginário, né? O real simbólico imaginário. O real é aquilo que não tem um sentido para nós, mas nós só podemos lidar com o real através do simbólico, né? Então, a angústia, se ela está entre o desejo e o gozo, ela está entre o desejo e o gozo, é a melhor frase. Está sempre por aí, a angústia entre o desejo e o gozo. O desejo é algo que passou pela castração e se submeteu aos processos éticos da constituição do sujeito, que é a privação, que é a frustração, né? Que é a falta, né? A falta. Agora, a falta da falta é grave, né? O sujeito que não tem falta de falta, ele se sente, ele busca a completude, ele se sente um sujeito completo, é um sujeito que não é harmônico e sereno e não faz parte da civilização. É um sujeito que vai causar muitos problemas, é um sujeito pático, né? Do patos, dor, sofrimento, doença em grego, né? Que aí deu a palavra patologia, né? Então o gozo é uma coisa infinita e que a angústia rola muito no gozo. O estupro é um gozo, um abuso sexual é um gozo. Toda sexualidade não permeada pelo cogito, pela razão, pelo amor, pela delicadeza, é uma sexualidade que nós chamamos de parafilia ou perversão, né? Ou perversão. Então, o gozo precisa de ser cortado. Eu já falei, temos o gozo do outro, que é o excesso de gozo. Corta, tira um pedaço. Depois vem o gozo fálico, corta mais, tira um pedaço. Aí vai descendo a quantidade de gozo. Porque eu já disse que o bebê, ao nascer e viver o mundo da lalangue com a mãe, ele tem uma pulsão sexual muito poderosa. As crianças têm mais pulsão sexual do que os adultos. Isso é muito importante saber, né?
Então, veja vocês, é importante que a gente saiba lidar com essa questão do gozo. Depois do gozo fálico, abaixo tem o mais de gozar, le plus de jouir. La jouissance de l'autre, o gozo do outro, la jouissance phallique, o gozo fálico, vai baixando, você está cortando. E chega le plus de jouir, o mais de gozar, que é aquilo que Lacan chama de objeto pequeno a. Objeto pequeno a é o quê? É um resto desse excesso de gozo, de pulsões selvagens e arcaicas que fica como sendo um sinal simbólico do gozo que foi retirado da estrutura do sujeito, né? As crianças, quando o processo edipiano se torna muito intenso, elas tendem a manifestar a clínica do gozo com muita intensidade, em que os pais devem estar preparados para dialogar com elas, né? Dialogar com elas e tentar fazer esse real do complexo de Édipo, real imaginário e simbólico, em algo do simbólico, passando pela imagem, pelo imaginário e chegando ao simbólico, né? É muito importante que a gente saiba lidar, que os pais saibam lidar com seus filhos e não deixar que eles cultuem os gozos infinitos, principalmente o gozo do Édipo, e a castração como um ato do simbólico não ocorra. A castração é um ato do imaginário, é um ato real, porque primeiro a criança não sabe. O pequeno Hans achava que todas as crianças, as meninas e os meninos, tinham pênis. Mas depois Freud fala para Max Graf, digo, olha, é melhor você começar orientá-lo na vida sexual, dizendo que as meninas não têm pênis e que os meninos têm pênis, né? Então o pai orientou, por orientação de Freud, ele iniciou Herbert Graf na chamada vida sexual. É uma pena que as famílias brasileiras não estão orientadas para trabalhar com as crianças no que concerne a tudo isso que nós estamos falando. Já a França tem as chamadas Casas Verdes, les Maisons Vertes, mais de 130 no país, onde as pessoas vão com seus filhos para conversar com os analistas e serem orientados como construir, como estruturar a estrutura do sujeito de maneira adequada, ok? Então veja, gozo e desejo são coisas diferentes. Gozo é da esfera patológica e o desejo é da esfera ética. O desejo deseja o desejo. E o desejo é marcado pela ética do sujeito humano, né? A angústia e a Spaltung. A palavra Spaltung em alemão quer dizer divisão, separação em partes, né? Spaltung. O momento angustiante cria fragmentação, é verdade. Quando o sujeito é acometido de uma angústia aguda, ele perde todos esses fragmentos do seu sujeito e fica ali oprimido pela angústia. E às vezes ela é tão forte que eles chegam a chamar a angústia de síndrome de pânico, né? Mas é importante que naquele momento, assim como no corte lacaniano, no corte da sessão lacaniana, o sujeito fica esvaziado, fica perdido. Ele tem que cogitar, ele tem que pensar, ele tem que buscar. Ele tem que aprender a fazer uma garimpagem no seu ser, no seu sujeito, para que ele possa chegar àquilo que chamamos a cura na psicanálise. Que cura? Lacan perguntar a ele, até quando uma análise deve continuar, doutor Lacan? Ele disse, quando a pessoa achar que viver é bom, é agradável, entre aspas, ter uma relativa felicidade, a análise funcionou. Não precisa de continuar. A análise pode ser rompida aí, né?
há uma destituição do analista pelo analisando, né? Quando a análise realmente se completa na sua plenitude. Do analisando para o analista, não? O analisando que... Sim, o analisando é o que demite o analista. Ele depõe o analista do seu lugar especial de diretor da sua análise, né? A angústia, aqui tem o momento angustiante, cria a fragmentação desordenada. Eu já falei. Há uma fragmentação desordenada, as partes se separam, e imperceptível do sujeito, um silêncio. Rola um silêncio. Talvez parecido com aquele silêncio do bebê quando ele sai do útero. Sai do útero e ele entra no mundo da escuridão, ele não tem noção nenhuma de mundo. E no máximo talvez a voz da mãe, o seio da mãe, né? O tato do corpo da mãe, o bebê que vai entrar no mundo da Lalang, ele conhece isso, né? Ele percebe isso. Então vejam vocês, é um silêncio, o momento da angústia é extremamente silencioso e tudo fragmentado. Ele precisa de alguma prótese. O angustiado precisa de uma prótese. Que prótese é essa? Vamos dizer lá na frente. A angústia é um buraco onde o significante é o nada. O significante vira nada, eles somem, né? Na técnica analítica que eu estou falando da sessão de análise, o angustiado deve ver o seu sintoma como uma prótese. Quando além da angústia ele vai, outros afetos aparecem, sintomas aparecem, isso é protético, isso vai ajudá-lo a superar aquela angústia tão intensa, né? Se um sintoma aparece, se significantes aparecem, e o analista vai fazer a interpretação. Ou, podendo utilizar também uma sessão de corte, né? Um ou dois cortes, para que o sujeito procure tentar buscar o significante e o sentido que esse significante tem no sujeito dele, né? O parletre deve ser recuperado. Parletre, pode escrever a tradução dessa palavra? Parletre quer dizer o ser da fala. Parle plus être. O ser mais a fala, o ser da fala, o parletre. O sujeito da fala, ou o sujeito falante, deve ser recuperado, sim, porque há um silêncio na angústia, no ataque de angústia, é aquele silêncio que eu falei, e o parletre deve vir em socorro, né? O fenômeno da angústia é um silêncio sem sentido. O angustiado, ele não sabe de onde vem aquele sofrimento. Não. Por mais que ele tenha lido a filosofia estoica, o estoicismo, ele não sabe de onde vem aquele sofrimento. O fenômeno da angústia é um silêncio sem sentido, às vezes da esfera do desespero, né? Da esfera do desespero. Todo mundo se lembra quando nós começamos os seminários sobre angústia, eu falei do Søren Kierkegaard, né? E ele chama a angústia de desespero, né? Desespero ou angústia, a mesma coisa, né? Então ele diz que há pessoas que não têm um eu e não quer saber de nada. Há pessoas que têm um eu, mas que não funciona, que não usa. E há pessoas que têm um eu e quer usar, né? Então nós temos, ele na sua filosofia existencialista, ele coloca 3 tipos de eus para lidar com a angústia, que foi um tema muito pensado e estudado por esse filósofo dinamarquês, né? Que escreveu o conceito de angústia,
A Doença que Leva à Morte, O Desespero Humano, é outro livro sobre o assunto, né? E teve uma tese de doutorado sobre a ironia direcionada diretamente a Sócrates, né? Então vejam vocês, os topoi, os lugares do sujeito, precisam se agregarem em harmonia, se ajustarem ao ser da fala, o par-letra. O par-letra, o ser da fala, vai ajudar, porque nós somos linguagem. L'inconscient, c'est le langage. O inconsciente é a linguagem. Sem a linguagem nós não somos nada, nós não existimos no mundo, né? Então os topoi, os lugares do sujeito, precisam se agregarem de maneira harmônica. E o par-letre vai fazer isso. O desfazedor do sintomático silêncio desse corte da angústia pode ser um grande outro. Sim, uma pessoa importante que saiba psicanálise, ou psicanalista, ou outros Dasein podem participar, ajudando o sujeito a sair daquele momento de silêncio, daquele momento opressivo causado pela angústia. Les symptômes e les symptômes. Aqui nós temos a primeira palavra em francês, les symptômes. Se escreve S-Y-M-P-T-O-M-E com acento circunflexo do O. Symptôme. Symptôme. E tem les symptômes, em que é S-I-N-T-H-O-M-E. Então, Lacan, no seu seminário 23, ele aborda a questão do sintoma e do sintoma. Então, o sintoma é aquilo que faz semblar, que aparece, o sintoma, não é isso? Se eu ferir a minha pele, aparece o ferimento, é o sintoma. Mas se algo internamente ocorreu, nós sabemos que não é o sintoma, e sim o sintoma, que é a estrutura do inconsciente, né? A estrutura fenomênica do inconsciente é o sintoma, ou uma prótese transsintomática. Lacan transita entre a cadeia de significantes, o sintoma e o que faz semblant o sintoma. A palavra comum, sintoma. Agora a palavra não comum é S-I-N-T-H-O-M-E, o sintoma. Que é alguma coisa que inclusive vai ter muita importância como prótese, o sintoma. E o sintoma, nós temos, podemos dizer que nós temos o Novo Romeu, que foi criado por Lacan, ele buscou do matemático Guilbault, que eram 3 arozinhos que interligavam 3 famílias importantes de Milão no século XIII, século XIV, por aí, né? Então, a partir daí, ele se inspira para criar o real, simbólico e imaginário, não é? Vamos falar da lógica borromiana de 3 e 4 aros. É importante, porque a lógica borromiana é uma maneira do sujeito se estruturar. Sem essa lógica borromiana, não é possível termos um sujeito estruturado. Cogito borromiano do sujeito. Vejam vocês, nós temos aqui à esquerda 3 aros, tri, num aro está escrito tri, no outro aro NI, e no outro está tas, trinitas, e no meio está unitus. Então é a questão dos 3 aros representando a Santíssima Trindade cristã, a Santíssima Trindade cristã. 3 deuses formando um Deus só, não é? Então,
nós poderíamos substituir esses símbolos cristãos pelo real, pelo simbólico e pelo imaginário. O real é aquilo que não tem sentido, que tem que ser lidado pelo simbólico, pela linguagem que nós compreendemos, né? O real. Temos depois do real, o RSI, nós temos o simbólico, temos o imaginário, como por exemplo, o que nós temos de imaginário importante na estruturação do sujeito? Nós temos de imaginário nós temos de imaginário o estádio do espelho de Lacan, em que a criança inicialmente olha para o espelho, ela olha no rosto do cuidador, ela não compreende que imagem é aquela. Mas com 1 ano e meio de idade, aos 18 meses, a criança já sabe que ali é o eu. Então existe um eu moi, que a criança compreende. Então esse aí é o nó, é o imaginário. Real, imaginário, e temos o simbólico, né? Que é aquilo que tem sentido para a gente, que nós podemos reproduzir pela linguagem, né? Pela linguagem. Já dizia um filósofo austríaco que o que a linguagem não resolve, a filosofia tem que entrar. No nosso caso, o que a linguagem não resolve, a psicanálise entra. Às vezes a filosofia também nos ajudará bastante. E no seminário 23 de Lacan, que é o Santom, ele cria um quarto aro. Vocês estão vendo aqui, nós temos o real, o simbólico e o imaginário. Ele botou RSI e colocou o quarto aro, tá certo? O quarto aro que é representado pela letra sigma, letra grega sigma. E ele diz, esse quarto aro torna mais estável a estrutura do sujeito, mesmo que ele esteja ameaçado de um delírio, de uma alucinação. E ele se inspira em James Joyce, o grande escritor irlandês. Aliás, existe até um dia comemorativo a Joyce na Irlanda, né? Na Irlanda. Ele que escreveu o Retrato do Artista quando jovem, que escreveu Ulisses e que escreveu também uma outra obra e ninguém conseguiu ler a última obra dele. Foi impossível de ser compreendida. Mas isto era o Santom, S-I-N-T-H-O-M-A. Então eram próteses. Essas obras literárias funcionaram como próteses, que não permitiu que ele delirasse e alucinasse. Não. James Joyce não delirou, não alucinou. Embora ele escrevesse cartas muito perversas para a sua mulher, Nora Barnacle, né? Cartas de grande conteúdo perverso. Porque ele teve um pai muito complicado, que não exerceu le nom du père e o nome do pai. Le nom du père tem dois sentidos em francês. O nome do pai e o não do pai. O pai não deu conta de realmente ajudar Joyce, quando criança, até a sua adolescência, a estruturar um bom sujeito. Mas pela literatura ele conseguiu se manter sem franco delírio, sem franca alucinação. Então, esse Santome, as artes, a pintura, a literatura e outras atividades artísticas funcionam como prótese, que não permite que o sujeito alucine. Nós temos o Van Gogh, que passou grande parte da sua vida sem alucinações, envolvido com a questão da pintura, das artes, né? Isso a gente encontra na história de grandes artistas do mundo, tá certo? Então vejam vocês que o quarto aro do nó Borromeu, ou do enodamento Borromeu, é uma estrutura que faz com que o sujeito realmente permaneça, ele permaneça mais estável, mais seguro de si mesmo, em que os aros não se descolam um do outro. Se um descola, todos caem, né?
e nesse caso ele traz mais estabilidade. Angústia, o tempo lógico, aqui nós já falamos do tempo lógico, le temps logique em francês. O tempo cronos não existe, não, eu não creio na existência do tempo, né? Nós temos fenômenos astronômicos, o movimento da Terra, o movimento do Sol, das galáxias, etc., né? Mas tempo não. Temos o relógio, assim como os gregos tinham a clepsidra, que era um litro d'água que ficava gotejando, e o orador na Assembleia Ateniense, no campo político, ele tinha lá uma quantidade X, uma marca, para que o seu discurso pudesse ser processado, né? Então, na verdade, o tempo é uma coisa interna, é uma coisa interior. É, vamos dizer, a distância de um significante para outro significante. É a distância, talvez, de um simbólico para outro simbólico, né? Então, o tempo cronos não existe, é uma imposição sobre o Dasein. Nós somos o Dasein, o ser no mundo, né? Que fala, que pensa, que cogita. O tempo é uma estrutura lógica do sujeito. O tempo é uma estrutura lógica do sujeito. E aí Lacan vem com o seu tempo lógico na seção de análise, né? E o famoso corte, la coupure. O tempo de escutar, le temps d'écouter, le temps de poiesis, ou interpretação, o tempo de interpretação, e o tempo de concluir. Essa conclusão, isso na sessão de análise, é o momento de fazer o corte. E nós chamamos esse tempo de concluir, em alemão é Nachträglichkeit, é o tempo de concluir. Porque nós abordou-se um assunto, um conjunto de significantes, e a coisa se esclareceu. Ou o analista quer dar um corte, criar uma escuridão transitória, e o sujeito dá um passeio e volta e deita no divã de novo e fala sobre o que apareceu na mente dele, o que ele descobriu, tá certo? E temos o tempo de concluir, Nachträglichkeit, e em francês tem um nome, après coup. Em francês é après coup, tá? Nachträglichkeit em alemão e em francês o après coup. Então, o tempo lógico nós não estamos utilizando por causa da questão da pandemia, né? Então, nós estamos utilizando um tempo um pouco mais longo, né? Por que não o tempo cronológico? Porque muitos assuntos vão complicar, vamos dizer, o sujeito cogitante do analisando. Ele não dará conta de elaborar e de resolver todos os problemas que são apresentados. Então não entrem em muitos assuntos. Tanto os analisandos como os analistas devem tomar esse cuidado. A sustentação lógica borromeana. O corte lacaniano da sessão, que nós já falamos, pode levantar, dar uma volta, 10 minutos e volte. O súbito silêncio do analista que permite, o analista entra em silêncio, ele cortou a sessão. Ao fim da sessão, trazer o significante e o significado por conta própria do analisando. Ele dá uma volta, ou ele vai para casa e na manhã seguinte ele vai trazer o que ocorreu, que significante apareceu, que significado, que interpretação ele fez, ok? A angústia é o efeito simbólico do real. É o efeito simbólico do real, porque a angústia no início é uma escuridão, é algo que não é iluminado, e que obviamente nós precisamos do santoma, da prótese, precisamos do parletre, do ser do sujeito da fala, para ajudar a recuperar a fala no angustiado, que não tem fala naquele instante. O simbólico é a carga de significados do mundo do sujeito. Agora, RSI, real, simbólico, imaginário, e sigma. O sigma é o quarto aro
que o Seminário 23 de Lacan lança, né? Com base na estrutura mental de James Joyce, né? Então nós temos o RSI, sigma, 4 aros interligados, em que um sustenta o outro e dá estabilidade ao sujeito. Então é uma estrutura, vamos dizer, arquitetônica, simbólica, imaginária, real e sigma, que vai realmente fazer com que o sujeito, mesmo que ele tenha uma estrutura psicótica como tinha Joyce, ele não delirou e não alucinou. Ele não delirou e não alucinou. Talvez quando ele escreveu o Finnegan's Wake, que é a sua obra mais complexa, escrita em mais de 50 idiomas, que não é possível ser compreendida. Cada um interpreta à sua maneira o texto, mas essa literatura foi realmente a estrutura que permitiu que ele mantivesse uma vida relativa, sem delírios e sem alucinações, sem renunciar, é claro, às cartas perversas para sua mulher, Nora Barnacle. Para terminar, a estrutura de Joyce, no Seminário 23, o Santome, Lacan pergunta sobre James Joyce. Lacan faz a pergunta: il est fou? Il était fou? Ele era louco? Pergunta Lacan. Joyce utilizou a literatura como prótese para não delirar e alucinar. Outras próteses. Nós temos outras próteses. Eu citei o pintor Van Gogh, que usou a arte. Alguma coisa do complexo de Édipo também ajuda. Alguma coisa, né, que não seja o complexo de Édipo completo. A matemática, né, Deus para os crentes, né, e o psicanalista, né, são próteses que ajudam o sujeito a diminuir suas alucinações e delírios ou a não alucinar e não delirar, né? Com certeza, no mundo da religião, nós temos muitas pessoas que não deliram e não alucinam por causa de Deus, dos seus discursos religiosos, né? Enfim, que a gente está falando aqui com todo o respeito que a gente tem pelas opiniões religiosas de cada pessoa, salvo em algumas religiões que são extremamente delicadas, são delicadamente perigosas, né? Com certeza. Agora, Lacan fala, a angústia é esse corte, Lacupio, como a gente falou. Esse corte nítido sem o qual a presença do significante, seu funcionamento, seu sulco no real é impensável, né? É esse corte a se abrir. Que a gente vai trabalhar esse corte, né? E deixando aparecer o que vocês entenderão melhor agora. O inesperado, a visita, a notícia. Aquilo que não é tão exprimido pelo termo pressentimento. Pressentimento, ele separa o pressentimento com o if na frente. Pressentimento, que não deve ser simplesmente entendido como um pressentimento, como um sentimento que vem antes de algo, mas também como o pressentimento, o pré-sentimento como uma estrutura separada, né? Separada. O que existe antes do nascimento de um sentimento, um pressentimento, né? Todos os desvios são possíveis a partir da angústia. Todos os desvios são possíveis. A partir da angústia, pode-se criar outros afetos que estavam lá quietos, calmos, eles começam a aparecer. A depressão, a tristeza, isso, aquilo outro, o ódio, né? Então, a angústia pode ser o caminho por onde outros afetos podem passar, né? Mas é um aviso de que deve ser atuado pelas próteses, pelo analista como sendo uma prótese do sujeito. Todos os desvios são possíveis a partir da angústia.
o que esperávamos, afinal de contas, e que é a verdadeira substância da angústia, é aquilo que não engana. A verdadeira substância da angústia é aquilo que não engana, o que está fora de dúvida. Ok? Obrigado pela paciência de nos ouvir. Ficamos por aqui.